Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho do irmão R. Martin. Nascimento, dia 30 de novembro de 1932. Residência atual, Howard, Arkansas. Em 1947, os médicos deram à minha mãe apenas alguns meses de vida. Papai a levou a um hospital em Memphis, Tennessee, e eles descobriram que ela tinha câncer de útero. Não havia nada que pudéssemos fazer por ela, a não ser ministrar-lhe morfina, o que iria ajudar por algumas horas durante algum tempo. Mas aquele era o limite. Fomos criados em uma igreja batista, mas mamãe visitou algumas igrejas entre o povo pentecostal. Eles lhe contaram acerca das reuniões que assistiram em Jonesboro, Arkansas, onde um homem chamado Branham orava pelas pessoas e elas eram curadas. Ela decidiu ir ver o que estava acontecendo. Quando chegou a vez dela estar diante do irmão Branham, ele lhe disse que ela tinha se afastado do Senhor e que ela teria mais uma crise, e que essa seria a última desde que ela voltasse a viver para Deus. Ela teve mais uma crise e ocorreram alguns coágulos de sangue. Ela viveu mais 54 anos e estava com 96 anos quando partiu para estar com o Senhor. Aquilo aconteceu? Eu tinha 14 anos apenas e eu não estava naquela reunião, mas meu irmão John foi com o papai e a mamãe e ele viu e ouviu muitas coisas milagrosas. Eu me converti quando estava no exterior servindo a Força Aérea, em 1953. Meu irmão se converteu em 1954. E logo começamos a pregação do Evangelho entre o povo da Igreja Pentecostal Unida. Naquela época, havia muitos homens no campo com o ministério de cura, tais como Jack Cole e A. Allen. E nós o ouvíamos mais e mais sobre o irmão Branham. John estivera em suas reuniões em 1954, mas enquanto não fomos salvos, nós não atentávamos para o que estava acontecendo naqueles anos, quando estávamos longe de Deus. Fomos a Chicago, à igreja do irmão Bose, e também aos cultos na Lane Trick Prayer School, em 1954. Quando vi o irmão Branham e vi todas as coisas sobrenaturais que estavam acontecendo, eu me dei conta naquele mesmo instante que ele tinha algo que os outros pregadores não tinham. Havia algo diferente ali na presença do irmão Branham, que trouxe um sentimento que eu nunca havia tido antes. Havia tanta humildade e a presença de Deus era muito forte. Eu me lembro que naquele primeiro culto, eu o vi orar por uma mulher cega e logo depois ela foi curada e começou a contar as luzes no teto no auditório. Depois, houve um homem que fora surdo e mudo por toda a sua vida. Ele orou pelo homem e em seguida ele estalou os dedos e começou a falar com ele. É claro que o homem não conseguia falar imediatamente, mas o irmão Branham lhe dizia: "Fale, mamãe", e ele balbuciava algo parecido. O irmão Branham disse: "Ele vai ter que ser treinado para falar." O irmão Steele Biller, que estava gravando as reuniões, e nós estava falando e conversando a respeito do irmão Branham. Quando começamos a ouvir as fitas, imediatamente passamos a seguir os ensinamentos do irmão Branham. Nossa primeira entrevista pessoal com o irmão Branham foi em 20 de janeiro de 1957. Já estávamos ouvindo suas fitas por um bom tempo, e John e eu havíamos prometido ao Senhor que iríamos enviar ao irmão Branham os dízimos das reuniões de tenda que tinham sido realizadas. Bem,
Durante um período de tempo, tínhamos acumulado cerca de $500, mas não o enviamos ao irmão Branham imediatamente. Então, quando nos sobreveio um tempo difícil, gastamos parte do dinheiro. E com certeza tudo começou a dar errado. Por isso, nós lhe enviamos o dinheiro conforme havia prometido ao Senhor. Quando o vimos naquele mês de janeiro, contamos para ele o que tínhamos feito. Ele riu e disse: "Vocês deveriam saber melhor do que ninguém que não se deve fazer isso." Mas ele nos contou: "Eu vejo que vocês tiveram grandes resultados em suas reuniões de tenda." Minha esposa Mary e eu fomos a Kentucky para ver John, que estava morando lá naquela época, e depois todos nós fomos a Chautauqua, Ohio, às reuniões em agosto de 1959. Numa daquelas reuniões, Mary foi chamada durante a fila de oração e ele disse: "Há uma mulher aqui e eu vejo um bebê. É um aborto espontâneo e é um bebê morto." Ele disse que ela estava com um vestido amarelo. Ela estava sentada lá atrás no meio da multidão e o chamou pelo nome, dizendo: "Ela é de Kentucky e seu nome é Marge." Morávamos em Missouri, mas tínhamos ido primeiramente a Kentucky para ver John, antes de irmos a Chautauqua. Agora, alguém querendo encontrar falhas diria: "Bem, eu sei que eles não são de Kentucky, eles são de Missouri." Mas o fato é que tínhamos vindo de Kentucky para a reunião. Poucos meses depois, Mary estava esperando o bebê quando fomos a Jeffersonville em dezembro, para uma série de reuniões sobre o Espírito Santo. Meu irmão John e eu tivemos uma entrevista com o irmão Branham. Eu lhe disse: "Irmão Branham, já enterrei 2 bebês. Eu anseio por um filho, e eu nunca vou esquecer. Ele orou comigo e pediu a Deus que me desse um filho." Enquanto orava, ele disse: "Senhor, se o Senhor demorar, permita-lhe pregar o Evangelho." Meu primeiro filho, Stephen, nasceu em maio e ele está pregando o Evangelho hoje. Nunca mais perdi outro filho, e em vez de apenas um, o Senhor me deu 5 filhos. Em 1961, eu era um pastor de uma igreja em Wardell, Missouri, e havia um diácono na nossa igreja cujo nome era Wilford Frey. Ele teve cócula de vesícula biliar e sofria fortes dores, mas ele não queria ser operado porque ele cria que o Senhor iria curá-lo. Orávamos por ele, ele ficava melhor, mas depois sofria outra crise. O agente funerário da cidade, que também era motorista da ambulância, encontrou-me um dia e disse: "Ei, pregador, por que você não cura o velho Sr. Frey? Levei-o ao médico 2 ou 3 vezes e ele estava tão doente que parecia que ia morrer." Esse homem era sempre muito franco contra a cura divina. Eu lhe respondi com uma frase que Dick Cowley usava frequentemente: "Eu não poderia curar uma mosca se ela tivesse dor de cabeça, mas eu creio que o Senhor vai curar o irmão Frey e creio que ele não terá que se submeter a uma cirurgia." Ele disse: "Vou te dizer uma coisa, se Frey não precisar fazer a cirurgia, eu vou para a sua igreja." Uma noite, a esposa do irmão Frey ligou no meio da noite, histérica, dizendo que o médico estava querendo operá-lo imediatamente. Eu não podia suportar a ideia de vê-lo passar por essa cirurgia, especialmente depois que aquele homem fez o desafio sobre a cura de vida. E aí eu liguei e consegui encontrar o irmão Branham. Nunca vou esquecer o que ele me disse: "Hoje em dia, essa não é mais uma cirurgia de risco. Não é mais como antigamente." Eu insisti: "Mas, irmão Branham, há um sujeito aqui que diz que Deus não cura. Tenho testificado para ele e eu creio que se o senhor orar pelo nosso irmão, ele ficará bem." Ele interrogou: "Você crê?" Respondi: "Sim, senhor." Ele disse: "Bem, se eu fosse um médico, eu recomendaria a operação, mas como sou pregador, se você quer, traga-o aqui." Então, colocamos o irmão Frey no carro e fomos até Jeffersonville. O irmão Branham veio ao pequeno trailer onde realizava suas entrevistas
e nos disse que tinha acabado de voltar de caça em British Columbia, onde ele tinha conseguido um caribu e um urso prateado que ele tinha visto em uma visão. Então ele orou pelo irmão Frey e todos nós fomos para casa. Ele estava indo bem, mas cerca de 2 meses mais tarde, sua esposa ligou e disse: Wilford está muito mal. Ele está tendo outra crise daquelas. Eu disse: não acredito. Assim, sendo um jovem pregador, liguei para a mamãe e disse: Irmão Branham, o irmão que levei há um tempo atrás, eu realmente creio que o Senhor o curou. Ele afirmou: Will, ele o curou. Informe-o. Bem, ele está passando tão mal como nunca esteve. Ele tratou de esclarecer. Bem, você foi criado em uma fazenda. Alguma vez você já tirou o gato para fora e ele ficou subindo na escada na tela da porta, parecendo como se ele estivesse dentro da casa? Ele não está dentro da casa, está ali na tela da porta. E ele vai fazer tanto barulho e arranhar tanto que ele puder. E eu fiquei pensando num velho gato na tela da porta e disse: sim, senhor. Ele concluiu: da mesma maneira é com o irmão Frei. Se Satanás puder levá-lo a descrer, ele vai trazer a doença de volta para ele. O irmão Branham orou pela fé do irmão Frei e ele nunca mais teve outra crise. Cerca de um ano mais tarde, eu estava em um funeral e me encontrei com Jimmy, o agente funerário. Ele disse: Jimmy, sempre pensei que você fosse um homem honesto. Ele olhou para mim e disse: o que você quer dizer, pregador? Eu esclareci: bem, você me disse que se Wilford não tivesse que fazer a cirurgia, você viria à nossa igreja. Ele riu e disse: como eu vou saber se o médico sequer sabia o que estava falando? Aquele homem morreu dentro de 6 meses e ele tinha apenas uns 40 anos. Poucas semanas antes que ele partisse, eu liguei para o irmão Branham sobre uma irmã em nossa igreja, a irmã Sim, que ela era uma pessoa muito tranquila e de fala branda, que estava esperando o bebê. Então, sobrevieram-lhe as complicações da gravidez e o bebê morreu. Eles o operaram e disseram ao seu marido que ela não viveria. O irmão Sims disse: bem, nós cremos na oração. 2 ou 3 dias depois, os médicos voltaram e disseram: Senhor Swins, achávamos de fato que sua esposa estava morrendo. Por isso, sequer preocupamos em colocar em ordem seus órgãos internos. Apenas os colocamos de volta no lugar e fizemos o ponto cirúrgico. Agora nós temos que abrir novamente e endireitar as coisas. Depois de tudo que ela passou, seu estado psicológico foi abalado e provavelmente nunca mais será estável. E eles estavam certos. Ela só gritava, você ia visitá-la e ela ficava gritando o tempo todo e pensando que você fosse outra pessoa. Então liguei para o escritório do irmão Branham e deixei o número para ele ligar para as casas dos Sims. Numa manhã, eu me levantei e saí para caçar esquilos, e pensei em dar uma parada antes na casa dos Sims para ver como ela estava. Eu estava ali há apenas alguns minutos e o telefone tocou. Era o irmão Branham e ele perguntou por mim. Não havia como ele saber, de algum modo, que eu estava ali, a não ser que o Senhor lhe tivesse mostrado. Peguei o telefone e comecei a lhe contar sobre a irmã Sims. Então ele pediu para falar com o irmão Sims e perguntou se eles poderiam levar sua esposa até o telefone. O irmão Sims disse: sim, posso levá-la até o telefone. Então eles foram e conduziram numa cadeira de rodas até onde estava o aparelho telefônico. O irmão Branham começou a falar com ela, e eu não sei o que ele lhe disse, mas ela começou a gritar: não, não é você. E gritava com toda a força: não, você não é irmão Branham. Não, não é você. Você é Harvey. Eu sei quem você é. Você está me enganando. Harvey era seu irmão. Então ele falou diretamente a ela: você sabe quem é William Branham? Ela disse: eu sei quem é ele. Ele é o profeta de Deus. E então ela jogou o telefone no chão e começou a gritar. O irmão Sims correu e pegou o telefone e se desculpou. Irmão Branham, eu sinto muito. Mas ele respondeu: não foi ela que jogou o telefone, mas Deus vai honrar a fé dela. Ela saiu
dessa situação e está viva até hoje. Acho que Cristo é o ministério de Deus revelado. Foi a mensagem mais longa que eu já assisti o irmão Brana pregar, sem um intervalo. Foram 4 horas de duração. Nela, ele afirmou: Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não disse, vão ensinar. Em outras palavras, demonstre o poder, e estes sinais o seguirão. Só o ato de ensinar não vai fazer isso. Então ele citou primeiro aos Coríntios 2:5, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas o que temos tido são ministérios que vão ao todo mundo ensinando suas crenças. E tudo o que tem feito é causar confusão. Eles deveriam simplesmente pregar o evangelho e deixar as pessoas ouvir as fitas e não tentar explicar tudo. Recebi uma revelação de que quando o irmão Brana não disse algo e não deixou isso perfeitamente claro, então eu não digo isso. Eu creio que o irmão William Branham foi o que mais se aproximou de Jesus Cristo, dentre aqueles que já estiveram na terra desde Jesus Cristo. Ele tinha um ministério como os de Jesus Cristo, onde Elohim assumiu o controle de seu ser. Knox, Calvino, Moody e todos eles, nos tempos primitivos da igreja, sabiam que o tempo viria quando a coluna de fogo haveria de retornar à igreja. E ela retornou. Aquela coluna de fogo acompanhou o ministério do irmão Branham e ele teve a infalibilidade de um profeta de Deus.